É isso aí, pessoal. Já estamos num clima bem descontraído aqui. Estamos começando mais um Conexão AV. E você é muito bem-vindo para esse nosso bate-papo semanal aqui sobre o audiovisual, sobre áudio, sobre streaming, sobre iluminação, enfim, tudo que envolve aí o audiovisual que a gente ama nas nossas vidas. Eu quero convidar você a acessar o nosso site conexãoav.com. Entra lá, dá uma exploradinha, né? Você vai ter acesso aos programas gravados. E já que você está aí no YouTube, clica em inscrever-se, aciona o sininho e já deixa o seu like. Tá aí o Daniel colocando aí o nosso Instagram, conexão.av, entra lá também. São 2 canais de comunicação também que a gente quer receber a tua crítica, a tua sugestão, teu elogio é muito bem-vindo também, tá? Se você tem sugestão aí de convidados, manda, e como eu sempre falo, manda o WhatsApp dele também, tá bom? É isso aí, Samuel. É isso aí, Paulo. Mais uma vez aqui, trazendo informações importantes para aqueles que amam o mundo do audiovisual, e nós queremos compartilhar com vocês, trazendo convidados que compartilharão experiências sensacionais dentro do mundo do audiovisual, e nós queremos que você mande os elogios para mim, tá? As críticas podem mandar pro Paulo e pro Daniel, que eu vou responder com muito carinho e amor. Por falar em Daniel, aparece aí Daniel lá nos nossos controles de áudio e vídeo. É isso aí, Daniel. Mais uma vez aí, trazendo qualidade para esse programa que já está mostrando aí o nosso convidado de hoje, que é Cadu Melo. Cadu, prazer em te receber aqui. Bem-vindo, Cadu. Que bom que você está aqui conosco. Quem é Cadu Melo? Conta um pouquinho sobre você, o que você faz no dia a dia. Opa, muito obrigado pelo convite. Primeiro, em receber numa casa tão gostosa, tão aconchegante, um ótimo café, e essa oportunidade de poder falar com todo mundo sobre áudio, que é uma coisa que eu sou apaixonado desde criança. Antes de saber o que é música, eu já era apaixonado por música. Então, você está no lugar certo. Estou no lugar todos certíssimo. Nós aqui. Impressionante. Cadu Melo hoje é o técnico de PA do cantor Fábio Júnior, né? Já acompanho esse cantor há 11 anos, onde aprendi muito sobre música, né? Porque é uma banda onde são músicas extremamente conhecidas ao longo do tempo, sempre com um time muito forte, né? Então, a excelência é o ponto de start lá, né? Então, foi um lugar onde eu tive a grande oportunidade de aprender sobre áudio e mixar, né? Não importa o quanto você já conhece áudio, não importa o tamanho da sua experiência. Quando você se depara com um artista desse tamanho e com essa gama de músicos que acompanha ele, sempre está aprendendo alguma coisa. Não tem como, a régua é muito alta. Então, você vai ali todo final de semana saboreando aquilo, e tudo aquilo que a gente lê em livros sobre técnicas de mixagem, ou ouve falar sobre alguma técnica de mixagem de algum amigo, você consegue aplicar lá, né? Então eu sou muito abençoado de ter a oportunidade de fazer esses shows. Quando você não está com o Fábio Júnior, onde você está? Eu tenho minha paixão por caixa acústica. Hoje eu consegui chegar dentro de um produto assinado por mim, que é um produto de uma série de caixas acústicas dedicada a sistema de instalação. Sistema de instalação por causa do tipo de hardware, né? Você, por exemplo, você não precisa de uma caixa que vai ficar pendurada dentro de uma igreja há 10 anos que tenha um plug de engate rápido. Ele vai plugar pro resto da vida ali, né? Então ela é totalmente pensada para um local que ela vai ficar instalada fixo, né? Com a sonoridade e a musicalidade que a gente espera nos sistemas de caixa acústica, né? Então você tem cooperado com igrejas também na parte de sonorização. Bastante. Projetos grandes, projetos menores, sempre tem uma missão diferenciada dentro de cada igreja, o tipo de louvor, o tipo de dinâmica, a liturgia que ela segue, e aí em cima disso você tem que trazer a sua expertise dentro para a igreja para resolver o máximo que se pode resolver dentro do sistema de caixa acústica, né? Eu já quero fazer a primeira provocação para ele. Opa. Aqui. Aquela pergunta lá, Paulo? Não, aquela lá a gente já engavetou. Todo show de um artista desse nível, como o Fábio Júnior, não só ele, mas o pessoal que acompanha ele, toda semana você tem que apresentar uma novidade em termos de qualidade, seja 1%, 5%, 10%, mas sempre tem que ter uma melhora. Perfeito. Como é que a gente faz isso dentro da nossa realidade? Que é tão... Eu vou deixar as reticências aí para você responder. Começamos bem, hein? Eu devia ter deixa eu discordar um pouquinho. Mudou bastante um pouquinho esse cenário nos últimos anos, você não acha? Muda e não muda. Hoje no Brasil, se você tem um lançamento de um equipamento de qualquer valor, né? Do top de linha do mais simples, antigamente lançava alguma coisa fora, a gente ficava sabendo 1, 2, 3 anos, dependendo da época que ia chegar no Brasil, nem chegava.
Hoje, em parte de tecnologia, em parte de consumo em geral, o que é lançado lá fora é lançado no Brasil ao mesmo tempo, né? Então, acho que adquirir a tecnologia está muito mais acessível e automaticamente a tecnologia nos proporciona muito mais ferramentas para a gente fazer esse progresso. E na igreja você acha que isso demora também para chegar? Eu acho que tanto na igreja quanto fora da igreja, mas em escalas diferentes, o problema não é a chegada da tecnologia. É o operacional? É o operacional. É a nossa cultura. É o elemento humano. Tá. O que a gente faz com isso, né? O meu carro agora dirige sozinho, mas eu tenho que estar olhando pro foco. Se não olhar, meu carro para. Aqui no Brasil o carro vai parar. Se for na Alemanha, se for nos Estados Unidos, eles seguem mais. A gente tem a cultura de que a tecnologia resolve tudo sozinho. Não é uma ferramenta. Mas a gente não lê o manual para utilizar essa tecnologia e nem respeita o motivo dessa tecnologia. Sim. Por que é que eu estou usando essa tecnologia? Eu dou play e tá tudo certo, né? Tem uma função automática lá. Pá, eu coloco. Mas por que você colocou? Que hora que você achou que tinha que colocar? Que hora que você achou que tinha que tirar? E isso serve para esse domingo? Isso serve para esse show desse final de semana? Isso a gente tem visto muito nos operadores novos, mais jovens, que já estão inseridos nesse mundo digital. Perfeito. Né? Acostumados com aplicativos, né? Que vai lá com 2, 3 toques resolve o problema. E não é bem assim, às vezes, no meio de uma sonorização de um show, não é verdade? Tanto do show quanto na igreja, a inteligibilidade e a entrega, o que eu preciso entregar hoje? O que eu preciso para a palavra tocar no coração das pessoas? O que eu preciso para as pessoas saírem da igreja diferente do jeito que entraram? Não é só a tecnologia que resolve. Afinal, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir, né? Sem sombra de dúvidas. Então, o que a gente vê nessa nova geração, no modo geral, não só no áudio, é deles. A tecnologia já veio dentro deles. A minha filhinha, 1 aninho de idade, ela ficava passando a mão na tela da televisão e brigava, porque ela tá acostumada. Aí, quando eu fui entender que ela tava tentando mudar de virar página, né? Ou seja, ela tinha 1 aninho, ela fazia isso. Mas aí aquela falta de cultura, de respeito do andar da caminhada, né? O know-how, o conhecimento com o tempo de você... Se você me perguntar qual foi o melhor show do Fábio Júnior, provavelmente eu não vou lembrar qual equipamento foi. Mas eu vou lembrar da energia alcançada no público. Tá. Nem sempre o melhor equipamento, aquele vai ser o melhor show. Vamos comparar um pouco a estrutura de um show, de um nome conhecido, um artista hiper conhecido e consagrado como Fábio Júnior, a estrutura de uma igreja. Perfeito. Cadu, perfeito. O que você acha que tem de positivo nessa estrutura de um Fábio Júnior e numa estrutura de uma igreja, vamos colocar assim, de porte médio para grande? Ok. Algumas igrejas investem bastante em tecnologia, então a gente não pode simplesmente... Eu não posso aqui falar que é uma coisa, né? A igreja é isso, né? Generalizar, porque, né? Até porque hoje temos igrejas que investiram bastante, mas eu acho que a princípio o melhor equipamento é aquele para aquela necessidade. Então a gente não pode também falar assim, o console que eu uso no Fábio Júnior deveria estar dentro da igreja, porque seria um desperdício para algumas igrejas, né? Tá. Mas eu acho que a atenção por um todo, né? Sempre que eu faço um show do Fábio Júnior num lugar muito reverberante, a qualidade da minha mixagem ela chega a cair mais de 60%. Não existe um recurso técnico que supera a inteligibilidade por questão de acústica. Então eu acho que antes de mais nada a igreja entender esse processo do motivo que ela está ali e de que a acústica entre todos os outros recursos são tão importantes quanto a tecnologia. E aí eu acho que também hoje com mesmo os consoles mais simples, as caixas de som mais simples, os microfones mais simples, a gente hoje opera com sistemas muito mais complexos de conhecimento técnico. Então você vê que muitas igrejas têm um contador, tem profissionais que trabalham registrado na igreja, mas a galera do audiovisual são pessoas, são colaboradores, são voluntários que muitas vezes eles nem têm o tempo de adquirir o mínimo de conhecimento que eles precisam ter. Então quando você junta esses dois pontos, que pode ser mais dependendo de cada igreja, da falta de inteligibilidade do espaço pela questão acústica e a falta de controle do sistema de áudio, o resultado ele pode estar fardado assim a quase negativo, né? Então, Cadu, você está querendo dizer que por mais que a igreja invista
em ter o melhor equipamento, o equipamento de top, o equipamento de melhor qualidade, se ela não investir em material humano, é um passo meio devagar aí, né? E tá faltando coisa para fechar esse ciclo todo. Tanto né? fora do palco quanto no palco. Né? Não, mas tem um outro ponto que eu acho que antes de fazer um investimento no equipamento, ele tem que fazer um investimento num profissional para um projeto. Perfeito. Né? Perfeito. Porque, assim, a gente tem visto muitas igrejas, muitos líderes, enfim, que muitas vezes dispensam até a opinião até do próprio operador, vai lá, faz a aquisição porque ele viu o equipamento em outro lugar e tudo mais. Não, alguém. é esse que... exatamente. E aí chega lá, não, eu vou comprar. E Ou muitas já vezes... exatamente. Muitas vezes chega lá e o som piora. Claro. O que eu tenho visto bastante, Cadu, é que as igrejas elas dão muita ênfase, muito valor a equipamentos e pouco valor ao profissional ou à pessoa que está por trás, né, operando o sistema de som. Né? E eu posso dizer o seguinte, hoje em dia, mesmo as mesas mais em conta, vou colocar aqui uma Allen Hit, por exemplo, a série QU, né? Ou seja, são equipamentos que dão uma qualidade muito satisfatória. Perfeito. Não é? E eu acho que se a pessoa que está por trás, o profissional, o técnico, tiver um conhecimento, tiver uma capacidade e tiverem caixas boas, eu sempre parto do seguinte pressuposto com relação às igrejas, tá? Eu acho que é muito mais importante você investir em caixas boas, caixas acústicas boas, de qualidade, do que numa mesa hiper cara. Compra uma mesa boa, não é? Mas as caixas de som precisam ser muito boas. Perfeito. Porque é onde vai estar tendo o resultado da tua mix. Não é? E o que eu tenho percebido é que muitas vezes a igreja está lá investindo em equipamentos e não está investindo no profissional e não consegue chegar num resultado satisfatório. Mas eu acho que isso é um problema na cultura do nosso país. Eu vejo empresas fazendo isso, empresas adquirindo cada vez melhor equipamento, seja o segmento que ela for, e economizando em mão de obra. E sobre o seu ponto de vista sobre qualidade de caixa acústica, eu acho que a paixão de todo operador é o console, porque é onde a gente fica manuseando o tempo todo. Sim. É a nossa workstation de criação ali, onde você vai colocar o seu êxito. Mas as duas pontas são essenciais. Os dois transdutores é onde vai acontecer a zona crítica dentro de um sistema complexo de áudio, que é o microfone e a caixa acústica. Às vezes é feito ao contrário esse investimento. É que eu acho que a caixa acústica é mais crítico do que uma mesa de som, porque mesa de som, você tem muitas mesas de sons, de som a um custo, um bom custo-benefício, que te entregam um resultado satisfatório. Perfeito. Já caixa de som, não. Exato. Então, exato. Deixa eu desviar um pouquinho aqui, mas aproveitando o tema caixa acústica, quando você vai fazer um show, você está hoje num determinado teatro, amanhã você está num ginásio, depois você está num estádio, com sistemas diferentes, com mesas diferentes, com caixas diferentes. Como que é o teu critério, como que é o teu processo de criação para fazer essa compensação, vamos chamar assim, na equalização de toda a tua banda, da voz do cantor, principalmente de voz, porque é o que todo mundo tá ali na cara. Então, como que você usa isso? Qual é a ferramenta que você usa, auditiva, sensorial, para que você atinja ali a proximidade disso? Porque você está há tanto tempo com ele, com certeza você conhece a voz dele de todas as formas. Conhece todas as nuances. Exatamente. Então, como que é esse critério? Como é que você age nesse sentido aí? A gente tem que procurar o ponto forte e o ponto fraco do sistema, como você disse, naquele lugar. Então, vamos supor, a gente está acostumado com o sistema A, B, C e D. Então, várias vezes a gente pega o A, várias vezes pega o B, né? Essas marcas, normalmente, para shows de grande porte, são algumas marcas que você tem o costume de pegar. A diferença que você não sabe, o fator determinante de hoje, é o local onde eu estou. Então, você tem que entender da maneira mais rápida possível onde está o ponto forte, onde está o ponto fraco do seu sistema e abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, se você vai fazer um show no ginásio, provavelmente você não vai conseguir trabalhar na região de subwoofer que você conseguiria trabalhar numa casa de show adequada com acústica. Exatamente. Ou às vezes você está numa casa preparada, mas
pela mão de obra que acabamos de falar, não montaram de maneira correta, então você não vai ter um rendimento do subwoofer que você precisava ter. Uma vez que você viu que é um problema da qual não está na sua mão, você tem que saber falar amém para o próximo passo. E tudo que você estiver fazendo, o tempo todo que você estiver fazendo, você tem que estar protegendo aquilo que é menos favorável de você utilizar na mix. Como, por exemplo, se você tem uma mini orquestra na sua igreja, um piano acústico e a voz, a gente sabe que são os instrumentos mais complexos de se colocar numa mix. Já que eles são mais complexos, eles viram o meu teto. O que não conseguir, o que ultrapassa esse teto, que vai atingir esses instrumentos, eu tenho que proteger lá atrás e tentar buscar a emoção, a mesma emoção, por caminhos diferentes. Tá. Então, em um show de grande porte, por exemplo, que foi sexta-feira, foi em Votorantim, num lugar bem grande, bem aberto, com bastante caixa de PA. Eu pude usufruir do subwoofer, de efeitos, de imagem estéreo, alguns recursos, eu pude usufruir com uma certa liberdade. Quando você vai no dia seguinte numa casa fechada, que aí nós fomos na Tóquio Marine, embora seja uma casa de excelência, algumas coisas já não cabem para aquele lugar. E também um lance do público. O público Fábio Júnior, ele vai mudar de acordo de, por exemplo, cidade, tipo de evento. Então você chega em Salvador, Rio de Janeiro, é um público super festivo, agitado. Aí você pode ir com a mix mais para cá. Você chega no sul, já é um pouco mais público fechado, mais fechado, mais sentado. Hoje o show é num teatro, hoje o show é da prefeitura ao céu aberto. Na prefeitura ao céu aberto as pessoas já é feriado na cidade. Normalmente na banda na equipe do Fábio Júnior, você tem alguém para alinhar o PA ou você faz tudo? Você alinha e faz a mixagem? Eu alinho. É isso que me garante. Eu prefiro passar mais tempo alinhando do que passando som. Uhum. Porque, principalmente no caso do Fábio Júnior, eu já tenho uma biblioteca na minha cabeça do que eu quero. Uhum. Se é um evento do qual eu não conheço os arranjos, não conheço a dinâmica do evento, não conheço os músicos, a gente tem uma certa livraria na nossa cabeça que a gente vai conseguir para algum lugar, mas eu tenho que garantir que as caixas acústicas estejam, entender qual é a resposta e qual é a capacidade, qual é o meu limite dentro do sistema. Então, se eu tiver 1 hora para fazer tudo, mais de 60%, se eu puder escolher, eu escolho alinhamento do sistema. E falando em limite, qual é o teu limite de criação ali na mix? Tem ou você tem carta branca ali? Como é que funciona esse processo? Branca não. Tá. Gostaria. Tem hora que dá vontade de subir um pouquinho mais a guitarra, né? Isso é um ponto. Dá. Isso é um ponto que a gente tem. Inclusive, eu sempre falo assim, para você dê um desconto pro coleguinha quando você for na igreja do seu colega e ouvir a mixagem dele, ou você for no show do Fábio Júnior e ouvir a mixagem dele, dê um desconto pro coleguinha que tá mixando, porque primeiro, você não sabe exatamente a condição do sistema que ele tá utilizando. Ah, mas eu fui na igreja lá, é um sistema todo importado, faz um mês que compraram, eu com aquele sistema ia tirar o melhor som. A gente não sabe se foi bem entregue, se teve algum acidente, enfim, coisas acontecem. Primeira coisa, acústica. Ela interfere muito mais do que a gente imagina. Terceiro, existe alguém que construiu o arranjo. Existe o produtor musical. É ele quem determina como que é a mix. Boa ou ruim. Tem muitos shows de grande porte de artista conhecido que você vai lá e fala, nossa, eu esperava muito mais, a mix só tinha guitarra, tava mal magrinha. Não é nada do que eu ouvi no CD, é diferente. Pode ser que um amiguinho errou, nosso amiguinho que tá mixando errou, não teve a capacidade de instalar. Pode ser que alguma coisa muito errada aconteceu naquele dia. E pode ser, se você for em 3 shows da mesma mix, sinal que ele está fazendo um excelente trabalho. E se a mix é ruim ou não foi do seu agrado, então existe alguém que determina. Quem determina no Fábio Júnior? Primeiro, são músicas extremamente conhecidas. É o que eu falo. Você é voluntário na sua igreja, tenta falar com o líder do louvor qual vai ser as músicas que vocês irão tocar no final de semana. Entra no YouTube, entra em qualquer lugar, não pra você ver a qualidade, mas para você entender quais são os elementos chaves daquela música, né? Mesmo que o arranjo da sua igreja não for o mesmo. Mesmo porque a mix é uma questão muito conceitual, né? Muito. E aí hoje você fala assim, cara, olha, eu tenho o guitarrista, eu tenho o baixista, então vamos pôr o cara na mesa, já que ele não tá na escala. Aí você, antes, do lado de fora, você já sabe quem que tá mixando. Perfeito. Né? Então, realmente, assim, não há uma coerência, uma busca em cima de um padrão, né? É verdade. Dentro desse limite, respeitando. Porque hoje a gente
toca e canta músicas que já foram produzidas, enfim. Uhum, você não tem a figura do produtor lá dentro. Né? Mas na maioria dos shows, não sei se aconteceu com você, mas comigo o produtor muitas vezes ele ficou ali do lado, né? Principalmente passagem de som e início de show, né? Só policiando ali. Só vendo o que você tá fazendo. Tipo assim, eu estou aqui. Eu estou aqui. Porque eu acho que a grande dificuldade, talvez até dos próprios voluntários, operadores, é conciliar essa questão do ambiente. Por exemplo, um ambiente muito reverberante, o cara vai lá, não, porque eu gosto de reverb, o cara vai é isso aí. né? Então assim, já tem reverb pra caramba. Coloca mais. Então que assim, existe um efeito contrário. Deveria ter. Às vezes ele ouve até a própria gravação e sei lá, o guitarrista abriu o reverb, então ele acha que ele tem que dar a colaboradinha dele, ou até na própria voz, né? O bom senso, eu acho que ele vem antes do conhecimento de tecnologia. Tá. E bom senso, a gente não coloca no Excel o que é bom senso. Quanto de bom senso eu coloco? 6 dB de bom senso? Não existe uma medida. E ele é importantíssimo. Cadu, você começou falando sobre abrir espaço, dar atenção com quem você está trabalhando, né? Você ganha muito de sabedoria, de conhecimento se os músicos também têm já um tempo de estrada, conhecimento, e a gente imagina que a banda do Fábio sejam ótimos músicos, imagina, não? Com certeza são, né? São. E você traz um pouco dessa bagagem também para o seu trabalho, né? Voltando um pouquinho lá para trás, né? Como é que você começou a se interessar por trabalhar em áudio, para ir para trás da mesa de som em vez de ir para o palco? Porque a gente sabe que um pouquinho dos técnicos, que muitos de nós tinham vontade de estar tocando um instrumento, mas por não ter tanto sucesso nisso, acabaram indo para trás dos botões, como a gente costuma falar, né? Como é que foi esse seu início todo aí? O meu início mesmo, assim, o despertar da curiosidade, foi quando eu ia para casa do meu tio que mora em Sorocaba. Ele estudou eletrônica e ele construía umas caixas acústicas através de revistas de ciência. E eu queria entender por que eu me sentia tão bem ouvindo música na casa dele. Eu adorava ouvir aquelas coisas e a música entrava em você, em casa, naquele 3 em 1, que na época às vezes nem tinha o 3 em 1, né? A tecnologia era muito mais difícil de acessar do que hoje, né? E aí eu ia pra casa dele e ele colocava... Eu não pedia pra colocar música, eu não ficava olhando a caixa em si, mas ele dava uns plays, ligava as músicas, eu ficava ali fascinado, e aí comecei a fazer várias perguntas pra ele. Ficou isso aí. Conforme a gente foi crescendo, essa paixão pela música, né? Esse bem-estar de ouvir música, eu acabei pensando mais em música e fui estudar bateria, estudei violão, nada demais, assim, eu estudava bastante. Eu conseguia tocar bateria lendo, porque eu estudei em conservatório, então ele já ensinou com partitura, mas não era a minha realização. Eu tava porque tava. Moleque, a gente vai indo, né? E aí sempre essa coisa do áudio, aquela coisa de aqui você ouviu e tá muito bom, isso, sabe, mexia comigo. E aí com o tempo, por exemplo, já um pouco mais velho na escola, tinham as caixas acústicas penduradas lá na escola, destruída lá, e tinha um hino nacional toda quarta-feira. Até um dia que o hino nacional não tocou. E eu falei, posso ver, diretor? E chegou lá uma sala cheia de coisas que eu nem sei o que é, entre elas, óbvio, alguns amplificadores, é aquele monte de cabo flamenguinho, sabe, preto e vermelho, mas um monte, quando eu falo, um monte, só que só tinha tipo 2 bornes, assim. Por que é tudo isso? Eu sei que eu não sei como, não lembro, mas eu consegui colocar. Aí a diretora falou assim, você pode faltar qualquer dia, menos de quarta. E aquilo me encantou, e eu coloquei, eu me senti assim, uau, eu ouvi o hino nacional realizado. Então esse bichinho ele mordeu lá atrás, conforme veio vindo as oportunidades. Um pouco mais velho depois, a minha irmã foi casada com um músico, e na colação de grau dela tinha um sistema de som não tão profissional, e eu não ouvi nada, só fiquei olhando para as caixas e falei, cara, quando eu crescer eu quero mexer com isso aí, mas eu quero entender de verdade, eu quero estudar bastante. Ele me deu a ideia de ir na Teodoro Sampaio e falou, finge que você vai comprar um sistema de som e pergunta o que é que você precisa. E quando ele falar o que você precisa, pergunta por que é que você precisa aquilo. E aí eu ia na Teodoro Sampaio uma vez por semana, e em lojas diferentes para os caras não me decorarem. E aí foi até que eu consegui emprego trabalhando com banda de bairro, tá? Então é um bichinho lá atrás. Que legal. Como é que foi a tua trajetória? Como é que você chegou no Fábio Júnior? Trabalhando com bandas de bairro, antigamente tinha muito show de bairros, né? A prefeitura fechava uma praça, essas coisas. Então essas bandinhas, show de rua, que eu adorava fazer.
E essa banda foi tocar num festival no Sesc Pompeia. E eu cheguei lá como técnico deles, sabia mais ou menos que era ganho, mais ou menos. E falei pra equipe local, que era da Tucason, que é uma locadora lá dentro, né? Falei, cara, os caras, não, vem cá, me atenderam super bem, você faz isso, na realidade me ensinaram. E aí eles falaram, a gente tá precisando de um auxiliar técnico. Auxiliar técnico é limpar cabo, carregar caixa, lavar, não é mexer em mesa, tá? Fim de trabalhar aqui. Serviço pesado, esquece som. Limpa contato nos faders. No máximo, porque aí já é um pouco mais técnico, no máximo, não chega tão perto da mesa. E aí eu entrei nessa equipe da Tucason no Sesc Pompeia, aonde foi a minha verdadeira escola. Trabalhei durante 10 anos na Tucason. E dentro da Tucason a gente começa a conhecer equipe técnica, amigos dos amigos, produtor e tudo mais, até um dia que eu fui chamado para fazer monitor pro filho do Fábio Júnior, o Fiuk, que tinha uma banda, e eu comecei a viajar com o Fiuk. E o Fiuk fazia bastante participação especial com o pai dele, então os fones in-ear moldado do Fiuk, a produção do Fábio Júnior pedia para eu levar para eles, né, quando era aqui em São Paulo, para entregar pro produtor, enfim, conheci a equipe técnica deles até o dia que chegaram, que eles trocaram o técnico de PA, né, e aí me ligaram se eu queria fazer um teste do Fábio Júnior, e na época o produtor era o TP, eu falei, TP, eu levo, onde você quer que eu leve o fone? Do Fiuk. Não, é sério, dia 19 de janeiro... Você tem um show do Fábio, você quer fazer pé aqui? TP, para de brincar comigo, mano. Fala, onde você quer que eu leve o fone, cara? Se você não quiser, eu vou chamar outro. Calma aí, você tá falando sério mesmo? Sério mesmo? E aí eu vou deixar aqui uma dica pra você que tá ouvindo a gente. Quando você for pedir alguma coisa pra Deus, peça de verdade, mas peça acreditando. Porque quando eu trabalhava na Tucason, eu fiz um show do Fábio Júnior. E aí eu vi aquela banda maravilhosa, fiz como técnico, desculpa, eu bati no microfone, como técnico da empresa. E na passagem de som, um outro técnico de som que estava lá muitos anos atrás, na época dos analógicos, vocês não eram nem nascidos ainda. Na hora que começou a passar o som, meu, que som é esse? É ao vivo isso? Não entrava na minha cabeça assim, sabe? Eu falei, senhor, eu gostaria de uma vez mixar essa banda. Uma vez, por favor. E aí quando me chamaram para fazer o teste no Fábio Júnior, acabou o show, eu tava assim, eu sei mixar. Por que eu sei mixar? Porque a banda é excelente. Já vem pronto, né? Já vem pronto, você aplica tudo aquilo que você estudou, rola, né? Aí acabou o show, aí na volta para São Paulo eu entrei no ônibus e fiz assim, eu sei, senhor, eu lembro, eu pedi uma vez só, né? Eu lembro. Até então você não tinha tido nenhuma experiência de mixar na igreja? Não, alguns eventos para a igreja. Isso que é o legal, pelo menos era legal, né? Trabalhar em empresas de sonorização, né? Porque em empresa de sonorização a gente faz de tudo. Já tinha feito, por exemplo, a vinda do Papa em Aparecida, onde a gente pendurou 32 sistemas de PAs e foi um dos primeiros sistemas interligado com cabos de rede já, na época. Então aí você tem acesso ao cotidiano da igreja, aos desafios de sonorizar eventos evangélicos em ginásios, né? Que são mais reverberantes do que igrejas. Então aí você entende da dinâmica, mas não propriamente dito dentro de uma igreja, não. Quando entrei no Fábio Júnior ainda não. Que legal, que legal. Então você já começou já com a banda de primeiro nível, né? Isso ajuda bastante. Tem umas histórias mais tristes que 10 anos de educação, tem umas histórias mais tristes aí, né? Principalmente na época do analógico, né? Vira e mexe a gente ia no lugar dos amigos, que a gente fala de né? De substituto, um amigo não podia fazer monitor em tal lugar, o outro não podia fazer PA, então a gente deixava o sistema fixo, colocava um amigo para trabalhar no nosso lugar para ir fazer os artistas. Já que você falou de sistemas analógicos, você tem saudade de alguma coisa ou você que quer esquecer o analógico e só trabalha com equipamentos digitais hoje em dia? Como a nossa audição tem uma memória curta, então a nossa memória em relação à audição, a gente lembra do êxtase, a gente lembra da tristeza, mas a gente não lembra da qualidade em si. Não posso falar. Eu posso falar que os sistemas de som que eu trabalhei na Tucason, que na época eram sistemas assim, por exemplo, o Turbo Sound, que era o único da América Latina, né? Um sistema muito grande da Turbo Sound, inglês. Então eu me lembro muito da sensação que eu tinha ao ouvir aquele sistema. Então é desleal eu dizer que algum equipamento mais antigo ou mais novo seja melhor ou pior. Mas eu lembro exatamente da minha sensação ao ouvir aquelas caixas. Então, sobre sistema de PA,
não dá tanta saudade porque era tudo muito pesado, né? As nossas A nossa costas. coluna que eu diga, né? Pra quem já carregou uma 4560. Ô, miséria. E os hacks de amplificador, então? Nossa, Ah, meu Deus do céu. pra sair 200 watts daquilo lá, você tinha que ter Não 3 tinha nem elevador nos caminhões. Ah, né? já transformador. Não tinha rampa, não tinha rodinha, haja transformadores. Os transformadores, então, faziam uns 8 para tirar do chão. Então, quando você começa a lembrar disso, você já não tem tanto saudosismo. Mas os consoles analógicos, principalmente os consoles de grande porte, eu creio que não são melhores do que os consoles de hoje, mas ele tem uma diferença que é dele. E essa textura que é dele, Uma personalidade. uma personalidade. Tanto é que muitos artistas e bandas famosas ainda optam por gravar no Ainda analógico. gravam e tem algumas que ainda viajam com analógico ao redor do mundo. É uma questão de textura. Mas tem que ter uma boa equipe para carregar o peso, né? Então, eu costumo falar assim, ó, se você me perguntar qual é o console predileto, eu falo assim, é pra mixar ou pra carregar? Pra carregar, eu sou apaixonado pela QU da Alan Hitch. Maravilhosa, que é o hack, então, Nossa. meu Deus, que amor. Se eu pudesse escolher alguma coisa pra mixar hoje, eu escolheria uma Mac Recall ou principalmente uma Midas XL4. Que aí você precisa também de uns 16, eram pelo menos 12 caras com muita vontade pra tirar ela do chão, mas com muita vontade, não 12 caras magrinhos que nem eu, 2 caras bravos, 12 bravos assim. Bem reforçados, né? Aí também, por exemplo, hoje no Fábio Júnior eu tenho uma mesa só para mixar o PA, né? Coisa que nem toda igreja tem isso, né? Que mesa que o Fábio usa hoje? Eu tô viajando com uma Soundcraft da linha VI, a VI 2000, que é um pouquinho menorzinho. Então ali eu já conto com um Dante, compressor em todos os canais. Eu transformei todos os auxiliares em grupo para fazer compressão paralela. Então tem um laboratório ali mesmo. Se a gente for fazer isso no analógico, é quase impossível, pode-se dizer. Então a gente tem que colocar o pé no chão também, né? Mas eu sinto falta daquela coisa de fazer os inserts, de olhar aquele rack de periférico Sim. do lado, e que nem eu tô vendo o compressor da DBX aqui. Botão você- físico, aquela coisa. Assim, é. você vê todo mundo ali, você olhar, né? Tudo funcionando ao mesmo tempo, que no digital a gente vê 1 por 1, 2, né? Sim. Então você vê tudo aquele... eu acho que não é melhor ou pior, mas é muito mais romântico. Isso sem dúvida. Com certeza. Tá, eu queria tocar agora, entrar um pouquinho mais aí na nossa realidade. Eu queria saber qual é a diferença, qual é o conceito agora, trazendo para as nossas realidades de audiovisual, que você tem PA, você tem monitor, você tem streaming e tudo mais. Como é que você conceitua a mix para cada uma? Por exemplo, se você tem um voluntário, se você tem um operador ali que faz PA, amanhã, no próximo evento, ele vai fazer a mix de streaming. Só que às vezes ele tá com o mesmo conceito. Como é que é esse conceito para você? O que você tem para dizer para esse pessoal? Pessoal, olha, o caminho é esse. Ah, ótimo. Se há um sistema do qual você tem hardwares diferentes para cada aplicação, eu acho que você consegue se dedicar a um conceito melhor para aquilo, né? Por que a mesa do PA, teoricamente... Igrejas, pelo amor de Deus, tira o menino lá da sala. Sala é sala, ele tem que estar... eu falo o seguinte, no dia... Pensa o seguinte, pastor. Imagina quanto custaria uma passagem aérea se você pudesse colocar o passageiro no lugar do piloto do avião. Né? Eles iam cobrar 10 vezes mais caro. Eu tenho certeza que as empresas aéreas estão malucas para transformar aquele espaço em uma classe né? Eu entendo o espaço da sua igreja, mas você não tem como deixar o piloto do avião fora do comando, fora de visão e fora de audição, né? Então não é à toa que ele está ali. Ele está ali justamente para ele entender o que está acontecendo naquele espaço. Mas tem aquela história, desculpa interromper, Imagina. só um parênteses. Aquela história do pastor que investiu milhões no equipamento da igreja e comprou a melhor mesa de som, Isso. mandou ajustar e Isso. mandou comprar um rolo de fita crepe daquela bem grossa, Perfeito. passou na mesa várias tiras e escreveu: não mexa aqui, não mexa aqui, não mexa aqui, não mexa aqui. Os conceitos de mixagem, eu acho que a gente poderia, nesse caso, nós teríamos que ter um líder e para você funcionar como se fosse uma rede de televisão. A gente não sabe hoje no Jornal Nacional quem vai assistir à noite, se é que vai assistir. Eu falo se é porque eu não assisto TV aberta. E a gente não sabe qual é o operador que está lá. Porque eles têm conceitos, eles têm, como disse o Rubinho, eles têm procedimentos, né? Então a igreja ela deveria ter procedimentos.
tendo o procedimento, o operador que estiver na sala, ele vai entender o que está acontecendo naquele momento para ele trazer a melhor emoção. Trazer a melhor emoção é uma coisa dificílima. O que é emoção? Que caminho tomar para ter mais ou menos emoção? Então é por isso que ele precisa estar no lugar certo, com a cultura correta de executar isso. Então o conceito de PA da nave, eu acho que é o conceito onde a gente mais encontra vídeos, pessoas falando e tal. Usar da transmissão é um pouco mais difícil, porque você está ouvindo uma coisa que só você está ouvindo. E aí você vai ter que compartilhar com os que estiverem do outro lado. De gente que está do outro lado, e você não sabe por onde está passando esse áudio. Não é muito claro ainda hoje exatamente como o YouTube cuida do áudio, o que eles fazem. Não é muito claro o que o Facebook faz e assim por diante. E tem gente que vai ouvir no alto-falante do celular. Exatamente. Tem gente que vai ouvir num fone que pagou $300. Exatamente. Tem gente que vai ouvir num fonezinho que comprou do Paraguai que custou isso aí, R$20. eu acho que mix boa, ela vai soar em qualquer lugar. Sim. No meu carro vai ter menos grave, vai ter menos profundidade, vai ter menos estéreo, talvez, né? Mas a mix é mix. É claro que eu acho que a gente tem mais o conceito de PA do que de estúdio. Se você saiu do estúdio e foi pro PA, certeza que a probabilidade de ser mais musical é maior. O PA, a gente tem muito aquela ansiedade, para você que desculpa, né? Para quem não sabe o que é exatamente PA, são as caixas viradas ao público, né? Public Address, por isso que a gente chama de PA. E aí, se você tá ali fazendo o som pro público, a gente já, nossa, olha o tamanho desse subwoofer, nem começou a passar de som, já tem boom e baixo sangrando o ouvido. Um técnico de estúdio, não dá pra gente falar que é assim, né? Mas via de regra, um técnico de estúdio, ele pensa mais musical, então ele sabe da importância da introdução de um violão, de um teclado. Então os primeiros passos dele provavelmente não será mostrar serviço com boom e com baixo. Então, se a gente for para a linha de raciocínio do estúdio, eu acho que você faz bem PA, faz bem monitor e faz bem transmissão. Por quê? A transmissão a gente tem que contar com aqueles limites da transmissão e não se prender neles. E saber que tem que economizar em algumas frequências, alguns harmônicos, porque... Mas isso é no PA também. Sim. Por exemplo, senão você vai mascarar. No Fábio, se você for ver, em muitos canais eu mexo bastante. Tá. Mas o cara mandou um som de piano, o Herbert, ele endorsement da Yamaha, ele manda um som de piano maravilhoso. De fato é maravilhoso o som que o Herbert manda. Entretanto, eu tenho que pensar Herbert / banda. Então eu entorto, modo de dizer, o piano para que o piano encaixe nos outros instrumentos. São 48 canais. Tá. Mais a voz do Fábio, que o Fábio, ele não tá cantando que nem seu líder de louvor que tá emocionado, jogando a voz lá pra cima. O Fábio, ele tá contando uma história, né? Ele não tá ali, tira o pé do chão, mãozinha pra cima, ele tá aqui contando uma história de amor. Então ele tá naquele tom de quem tá conversando, e eu tenho outros 47 canais à volta dele. Isso é muita técnica do estúdio. Tentar não resolver com fader, mas com timbre, com colocação, com pan, e com dinâmica assim de banda também, né? É muito importante isso, porque às vezes a coisa tá sobrecarregada, você pega ali um determinado momento da música que todo mundo tem que dar aquela acalmada. Mesmo você trazendo os faders para trás, para baixo, continua estressante. Exato. Né? Então, muitas vezes eu penso que o papel, inclusive, do operador do técnico é chegar na banda, no produtor musical. Sim. Pessoal, nesse ponto aqui a coisa está conflitando. Exato. Mas eles não vão me ouvir. Calma. Primeiro você tem que estar certo do que você está falando e depois você tem que se abrir ao diálogo. E falar não para alguém te ouvir. Falar porque você precisa falar. Se alguém vai ouvir, se alguém vai acatar, isso aí é outros 500. Mas isso aí, eu e o Herbert, que é o produtor musical do Fábio, a gente conversa diariamente. Eu gravo todos os shows, eu gravo LR para ele, mando para ele, e ele ouve, e a gente conversa, e sempre aquilo que você perguntou de como é que faz melhor o próximo final de semana. É você descobrir esses pontos falhos que existem em você e você superar esses pontos falhos que existem em você, no sistema, enfim. Otimizar tudo aquilo que você precisa otimizar. Mas, a cada ponto você vai ganhar um degrau. Cadu, voltando um pouquinho na questão, o Paulo te perguntou sobre a mixagem pro streaming, né? Streaming de vídeo, que não é só vídeo, é vídeo e áudio, né? Eles se completam.
muitas igrejas não entendem por que você falou que o operador do PA tem que estar no ambiente, é claro, ele precisa ouvir o que está fazendo. Já no caso do operador de mixagem para o streaming, é preferível que ele não esteja no ambiente, né? Você pode explicar isso? Porque tem muita igreja que não entende isso. Por quê, né? Perfeito. Por que o operador de PA tem que estar no meio da nave ali, né? Porque ele tem que estar recebendo o que as pessoas estão recebendo, para ele poder equalizar, para ele tomar essas decisões do que encaixa, do que não encaixa. Se esse streaming, se esse áudio está sendo derivado da mesa de PA, ou quem está cuidando disso está no mesmo ambiente, ele não tem a sensação de quem está em casa. Quem está em casa não está envolvido com o ambiente, não está envolvido com aquela emoção que existe ali. Então ele tem que ir para um local neutro, que é exatamente como a pessoa está em casa, para que ele crie essa ambiência, essa emoção, igual a pessoa que está em casa. Porque dentro da igreja, dentro do templo, você está ouvindo uma série de coisas que não necessariamente estão sendo captadas pelos microfones. Por exemplo, a bateria. Você está ouvindo a bateria mais a amplificação da bateria. Sim. O baixo mais a amplificação do baixo. Você está tendo a interferência. Hoje eu tô piadista. Desde que não aconteça aquilo que a gente viu, né, no vídeo, o cara comprou uma bateria eletrônica e colocou dentro do aquário. Eu acho que é pra isso aí. Eu vou fazer outra piadinha. Eu acho que isso aí é pra seguir as leis de silêncio, que pede 50 dBA. 50 dBA. Se o piscal falar alto perto do aferidor de decibéis, já passou, tomou multa, né? Então, mas é uma piada. Mas por outro lado, a mix de streaming, você tem outros elementos que no PA você não tem. Total. Por exemplo, você tem que colocar os mix de ambiência. Que então é difícil demais. Então você tem que criar, porque no PA você tem o público ao teu lado, você não precisa fazer nada. Você tem que reproduzir o ambiente que tem lá. E aí, quando você tem mix de ambiência, você tem vazamentos. Exato. E a caixa, por exemplo? Vamos voltar na caixa sem ser a eletrônica dentro do aquário. Você está ouvindo a caixa vindo ali. Você acha que a caixa está boa, aí você vai ouvir em casa a caixa ficou baixa. Ou qualquer outro elemento. Essa necessidade física, que não fomos nós técnicos que criamos, é físico, tá? De você ter um operador isolado para que ele tome as melhores decisões, é algo tão sério que, por exemplo, no Carnaval de São Paulo é um complexo de áudio absurdo, de caminhos, de tecnologia, de stand-by, redundâncias, é um negócio absurdo. Até porque é um programa muito assistido pela Rede Globo televisão, que é transmitido para o mundo, não só brasileiros, né? É só nós sabemos fazer esse tipo de apresentação. Então a Globo, ela tem um estúdio móvel com muita tecnologia, certo? Você entra lá no caminhão da Globo, você fala, meu Deus do céu, isso aqui é a NASA, né? Você não consegue entender. E vários outros consoles de stand-by, consoles que fazem repórter, enfim, é um complexo. A engenharia da Globo, pelo menos na época que eu trabalhei no Carnaval da Globo, eles montam uma sala, literalmente, sofá, TV, uma sala isolada acusticamente, porque a qualidade de que chegamos aonde a gente quer ou não é tomada nessa sala. Tá. Então você sai de dentro de um caminhão com os melhores monitores de referência, com console, com acústica, você sai de um ambiente preparado para isso. Olha como é louco, hein? Isso que a gente não está falando de plateia. Você sai desse ambiente preparado para isso, para ir num ambiente igual de quem? De quem está assistindo. Recebendo. E aí, mas é caro fazer isso, é complexo. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantas pessoas assistem o culto no templo? Se uma igreja foi para 1.000 pessoas, 1.000 pessoas, 800, 900... E quantas pessoas assistem na transmissão da sua igreja? Eu vi lá no YouTube que deu 3.000 visualizações. 3.000 visualizações, estamos falando de 9.000 pessoas, 12.000 pessoas, porque Sim. você pode ter uma televisão na sua sala com a família toda reunida. Exato. Não, isso vai ficar lá, vai poder ser assistido ficar lá pro resto centenas da vida. De outras vezes. Mas você acabou de comprar um probleminha aí com a liderança das igrejas, Cadu. A liderança vai chegar para você e vai falar, então eu tenho que comprar 2 mesas de som? Tem. Como é que fica essa história aí? E a mesa de transmissão vale é mais barato. Vale a pena então investir em equipamento, investir nos operadores? A palavra, ela tem que ter a mesma inteligibilidade, ela tem que ter a mesma grandeza do que você tem dentro da igreja, e na transmissão é muito mais difícil. Mas aí é fácil, Cadu. Eu pego um auxiliar pós-fader e tá tudo resolvido. Isso para uma igreja pequena pode ser uma ótima alternativa, uma alternativa. Lembrando, né, a gente sempre tem que medir investimento versus a verdade que a gente tem, né? Pegar o caminhão da Globo que
deve ser imensurável o valor dele. Mas a gente tem que, vamos chamar assim, se profissionalizar, né? A gente tem que parar com esse conceito do vira-lata, né? Boa. Que não, qualquer coisa, e realmente a gente começar a pensar um pouco mais sério. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo, vamos comprar uma mesa aí de $500 mil. Não. Antes de mais nada, eu acho que a gente tem que investir no elemento humano, né? Nós tivemos esses dias aqui um convidado e ele, conhecendo bem a realidade das igrejas nos Estados Unidos, ele comentou com a gente que lá eles não medem muito. É lógico que lá é muito mais barato para eles, né? Mas eles não medem esforços de ter os melhores equipamentos, tanto para a igreja, para a nave, como para a transmissão. Mas aí que tá. Eles investem em equipamento sabendo que eles estão investindo no elemento humano também, no operador. Exato. Né? Não adianta nada, vou lá, vou comprar. Hoje a gente tem acesso a essa tecnologia, mas chega aqui, exemplo meu, tá? De que é uma cultura nossa. Quando eu comprei minha primeira mesa digital, foi uma O2R. Abri a caixa. Ai, que delícia. Tinha o manual em cima. Uma bíblia assim, né? O que eu fiz com o manual? Peguei. Fiquei, acho que 2 dias tentando fazer chegar sinal nela. Eu falei assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Falei, eu estou errado. Aí você vai e começa. Encosta a mesa ali do lado. Então a gente tem muito essa questão do automático, do imediatismo, daquela sensação gostosa, né? Você abriu, colocou, você quer ver a coisa funcionando, né? Então eu tive uma experiência também lá em Curitiba, que eu fui visitar um estúdio novo, né? Cara, uma baita de uma SSL com monitores, touch, aquela coisa toda. Cara, negócio assim fantástico. Aí o técnico lá foi fazer a demonstração pra mim. Não, cara, ele pegou um SM58, plugou. Cara, ele não conseguia modular áudio na mesa. Nossa. Então, assim, questão de desproporção, né? Então, assim, e eu vejo, a partir daquele momento, eu aprendi que eu preciso realmente ler manual, vou pra internet, vou começar a pesquisar. Perfeito. E começar a estudar, começar a aprender, não simplesmente abrir e ligar. Por falar em estudar e aprender, nós estamos já caminhando pro final do programa. Já? Daniel já mostrou ali, ó, 50 minutos de programa já. Passa rápido. Mas Cadu, que dicas que você daria, então, dentro disso que o Paulo falou sobre o aprendizado, sobre ler manual, sobre começar do passo a passo, para aqueles que estão interessados em começar no caminho, que já na igreja alguém já pediu para você enrolar um fio, guardar um instrumento, né? Que dicas que você daria para essa pessoa que está querendo começar? Já falou tudo, né? Ler manual é o mínimo para qualquer coisa, né? Se você ler o manual de um device que você comprou, de um celular, se você lê o manual do carro, eu troquei de carro e tem piloto automático, eu não sabia que tinha, fiquei acelerando na estrada durante 2 horas. Aí tem um botãozinho que você aperta ele e ele mantém assim, a gente paga por coisas, a gente não usufrui das coisas que a gente tem, né? Não só deixa de entregar o que a igreja precisa, mas a gente não usufrui daquilo porque não lê manual. Ler manual é uma prática excelente que faz a sua cabeça viajar, né? Mesmo que você não esteja entendendo aquele capítulo, aquela parte, leia aquilo que vai ficar na sua cabeça, uma hora você vai usar. Eu diria também para tomar um pouco de cuidado dos tempos modernos, porque temos tantos especialistas de tudo na internet hoje, né? Então, e o cara tá dando um curso, e o cara tá colocando uma opinião dentro da sua cabeça. Eu acho que aprender com o próximo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado como se fosse a nossa alimentação. Você comeu coisa que não te faz bem, o seu corpo vai reclamar. Você aprendeu coisas de pessoas que não deveriam estar ensinando ou ensinaram de maneira incorreta, certamente isso pode ser mais para ruim do que para bom, né? Então tomar um pouquinho com as pessoas da qual você está aprendendo, mas principalmente não importa com quem você aprendeu. Você, como disse o Alexandre Rabassa, no curso dele ele fala isso o tempo todo. Tudo que eu estou falando aqui para vocês duvidem. Vocês vão pegar o que eu estou te falando, vocês vão tentar aplicar, praticar, e ali vocês vão ver se serve para você ou não, se isso é bom. Não existe ninguém que vai falar para vocês tem que ser assim. A única coisa que tem que ser assim é voltagem de entrada, né? Limite, não existe a verdade absoluta, né? Não, a gente trabalha com arte, assim. Agora, por outro lado, assim,
nós estamos falando aqui de parte técnica. Agora vamos falar de feeling, vamos falar de sensibilidade. Eu sei que você acompanha o Fábio Júnior há 11 anos, você já sabe até onde ele respira, qual é a intensidade, uma série de coisas. Mas com certeza durante a semana você não curte Fábio Júnior na tua audição, você ouve outras coisas. Perfeito. Indo por esse caminho, a gente tem o conceito de que o operador tem que ser músico. Eu discordo. Tá? Sabe tocar um instrumento? Legal. Melhor. Sabe ler uma partitura? Cara, fantástico. Mas ele precisa ter musicalidade. E para ter essa musicalidade, ele tem que ouvir tudo. Tem músico que não tem musicalidade. e ele conhece como ninguém, né? Exato. Fala de partituras, você dá uma partitura que ele nunca viu na mão, ele já, beleza, ele aplica, mas não tem musicalidade. Ouvir música é o mínimo que você tem que fazer, e ouvir todos os tipos de música para que você conheça timbres, nuances, saber o que está acontecendo. Por isso que eu falo para você tentar ouvir qual será a música do louvor do próximo domingo, se alguém te disser, claro, né, se você conseguir saber, justamente para você ir se alimentando nisso. E quando você ouve músicas, por exemplo, eu aplico muito recursos que eu aprendi ouvindo em músicas que não tem nada a ver com o Fábio Júnior. Legal. Sei lá, Reggae Again the Machine fez um trechinho, tem um negócio que, nossa, me deu uma ideia para outra coisa. Porque é música, é feeling. Então você tem que estar carregado dessa emoção mesmo do que a música passa. Na Tucasson, para mim, foi um grande momento, porque a Tucasson a gente trabalhava muito com o ZESP. Né? Tanto Orquestra dentro da Sala São Sinfônica. Paulo quanto fora da Orquestra Sinfônica. Então foi uma lição. Ao mesmo tempo fazia tours de bandas dentro do Sesc, que eu trabalhei responsável de um teatro. Imagina que na terça você tem voz e piano, na quarta você tem pagode, na quinta você tem teatro, na sexta você tem dança, que chegavam na época com um MD ou com um CD e falava assim, ó, quando levantar o pé pela segunda vez é track em 2. E tá na sua mão. E você lá na House Mix assim tremendo, levantou o pé, foi será que é essa? Porque eu tinha levantado o pé também. E não pode olhar pro lado, né? Não pode olhar pro lado, não respira. Ou seja, foi muito legal trabalhar com dança. Porque você tem que se conectar ao que ele tá apresentando para você conseguir dar a deixa, para você conseguir soltar a música. Então isso para mim foi uma escola. Qual foi a escola? Essa diversidade de coisas. Ó, Daniel, eu tô seguindo o tempo aqui. Quem estourou aqui foi o Paulo, hein? Cadu, você tem uns minutinhos aí pra compartilhar aí as suas redes sociais. O Daniel vai projetar ali pra gente. Legal. Quem quiser te seguir, quiser de repente ver o seu trabalho, como é que faz? Vou ficar muito feliz de me seguirem. O meu Instagram eu costumo, dentro da medida possível, hoje graças a Deus trabalhando bastante com o meu produto, mas sempre passar uma dica de áudio, sempre passar algum tipo de conhecimento. Tenho bastante seguidor que me segue por isso, não me sinto na obrigação de compartilhar, né? Uma vez que eu tenho aí a graça de Deus de viver um cenário que poucas pessoas vivem, né? Que é estar em tour, estar próximo de grandes equipamentos o tempo todo, né? Então tento passar bastante conhecimento através do meu Instagram. Que hora que você dorme, Cadu? Então, esse é um grande problema na minha vida. Não durmo, A gente né? sabe como é isso. Não durmo e o mais difícil para mim é durante o final de semana os horários de viagem, de show, e durante a semana o cara de projetos e pai. Então segunda-feira às 7 horas da manhã tem que estar acordado, independente do que, então não durmo, mas é muito gostoso. Hoje eu não consigo responder tudo que está nos meus inbox, perdi a mão, mas é muito gostoso. Fica a dica para você que está aí na igreja, que você tem um grupo de pessoas junto com você. Não guarde informação para você. Quando você explica o que você sabe para alguém, você aprende 10 vezes mais. Não sei se quem vai tá te ouvindo vai aprender, mas você vai triplicar. E vou dar uma dica para você: compre o ingresso do próximo show do Fábio Júnior. Cola nesse cara aqui do lado, não vai incomodar ele, mas terminou o show, vai lá e troca uma ideia. Não fica batendo o pé do tempo errado. Né? Cadu, no pallet ali. Cara, obrigado por ter vindo, obrigado por esse papo muito gostoso. Poxa, voou o tempo. Precisamos marcar mais alguns Quando a coisa boa é assim, o tempo passa rápido, tá vendo? Vocês são incríveis, aqui é um lugar maravilhoso. Sorte de quem tem tempo de vir aqui é muito bom. Ajuda a compartilhar o nosso canal, hein? Sem Conexão dúvida, AV. sem dúvida, já tem um history aí, eu vou colocar mais e é muito bom. Obrigado para vocês que se esforçam, que dedicam esse espaço riquíssimo
tá trazendo informações pra gente. Então, em nome da arte, da música, em nome das pregações, o trabalho de vocês é de excelência e obrigado por vocês fazerem isso por nós. Ficamos gratos. A nossa intenção realmente é levar um pouquinho de conhecimento a cada semana aí para esse pessoal que tá começando, pessoal aí que realmente tá na dificuldade às vezes de onde buscar. E o nosso critério aqui é buscar sempre pessoas com experiência, pessoas com conteúdo. Como você falou, tem muita gente no YouTube, na internet falando muita besteira, mas a gente tem selecionado a dedo aqui as pessoas que a gente tem trazido, né, Samuel? É isso aí. Daniel, você encerra? Abre o seu microfone, Daniel. Quem nunca? Tanto, tava até sem fone de ouvido, porque eu estava nas caixas de som aqui. Deixa eu colocar meu fone Achei que ele não estivesse ouvindo a gente. Daniel, você tem a honra de encerrar hoje. Eu tenho a alegria, né? Nós tivemos a alegria e o privilégio de ter o Cadu aqui, não? O engenheiro de áudio do Fábio Júnior, ou seja, uma pessoa com muita experiência e um cristão. Ou seja, um irmão em Cristo, não é? Cadu, que Deus continue abençoando sua vida, que você continue sendo esse diferencial aí nessa área de áudio, tá? Eu queria realmente agradecer e dizer que pro pessoal que está em casa que esse é o podcast do audiovisual das igrejas. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser participar, indicar alguém, é só entrar em contato com a gente. Eu vou estar colocando de novo aqui o nosso site para que vocês possam estar entrando. Nesse site aqui você tem todas as informações que você precisa para não apenas entrar em contato conosco, mas também para assistir todos os programas que nós já fizemos. São quantos? 40 e poucos. 40 e poucos programas já. E tem muito conteúdo bom. Teve legal. Muita gente que já passou por aqui, com muita experiência, com muitas dicas muito legais, né? Então, assim, entra lá. Dá pra maratonar e aprender muita coisa ao vivo. Exatamente. E compartilha com quem você acha. Sabe aquele... você vai assistir um evento, um programa, você fala assim, esse cara tá... Isso aqui que eu tô ouvindo aqui do Conexão AV, eu vou mandar pra fulano que ele tá precisando. A equipe equipe técnica da igreja. Exatamente, né? Compartilha. Compartilha com essa turma aí pra todo mundo assistir. E se você quiser também vir aqui, participar do nosso backstage, participar assistir como que é feito o programa, você pode vir aqui, você fica sentado do lado do Daniel, como nós já tivemos pessoas que vieram aqui. Super então aqui indico, nós estamos abertos, a nossa intenção realmente aqui é compartilhar conhecimento. E tomar um cafezinho com a gente. E tomar um café. Obrigado, Cadu. Cadu, obrigado. Pessoal, terça-feira que vem, 8 horas, estamos aqui de novo. Bate-canal, um abraço. Bate-hora. Um abraço. Tchau, tchau.